27 de dezembro. São 11h30 da manhã e eu tive essa ideia ontem, dia 26, mais ou menos umas 3 horas da tarde. Então, foi um roteiro feito de forma muito rápida, muito descontraída. E honestamente foi uma ideia que surgiu do nada. E eu admiro muito essas ideias surgidas do nada e esses planos repentinos. Eu acho que saem muitas coisas boas e geralmente o que pra gente é repentino não é repentino de verdade. Por enquanto isso é só um vídeo. Eu tô bem nervosa. Eu tô com um celular e um computador do meu lado. Já pedi orientação para todo o universo. Mas eu pensei nisso como um quadro. Eu tô caminhando, então por enquanto isso é um vídeo. E por que Don't Be Ugly? É um nome bem legal, na verdade, é bem engraçado. Mas eu pensei nisso não como uma forma de ofensa. Isso veio muito sereno na minha cabeça, esse título. E a verdade é que isso significa: não faça isso com você mesmo. Se olhe com mais honestidade, com mais cuidado. E não faz isso com você, né? Não faça feio. É sobre isso. Don't be ugly. É muito melhor. Então, leve o Don't be ugly como um lembrete interno ao autocuidado. Não se ofenda, por favor. E, enfim, o que me fez vir até aqui hoje, superar os meus nervosismos e eu espero que não esteja transparecendo. Mas, brincadeiras à parte, foi esse ano, sabe? Esse ano pra mim foi um ano de muitas realizações. Eu tive muitas oportunidades de aprendizado, muitas oportunidades de olhar pra dentro e falar: pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? E foi ótimo. Não é mágico, não é uma fórmula mágica, mas eu posso garantir pra você que a consciência é libertadora. E eu sou muito grata porque enquanto eu estava em meio desse aprendizado, eu tive contato com muitas pessoas e a maioria das pessoas muito mais velhas do que eu. Então é bom pra mim, é gostoso, é gratificante saber que eu tive a oportunidade de aprender isso tão nova e alcançar essa consciência tendo tão pouca idade, porque olhando em volta eu realmente percebi que não é tão comum. Eu pude aprender muito sobre mim, sobre os outros, sobre padrões, sobre repetições e no final tudo que eu vou falar aqui é sobre isso. Se esse vídeo chegou até você e se ele fizer o mínimo de sentido, significa que ele pode te ajudar e ajudar alguém. Honestamente, esse é meu único objetivo aqui. Então, vamos lá. Sabe aquelas escolhas irracionais que você vive fazendo? A procrastinação? A vontade. Eu quero, mas eu não consigo. Isso é uma coisa que a gente cria no nosso próprio sistema nervoso, no nosso próprio cérebro. E ele usa isso para proteger a gente de situações que nós já vivenciamos. A autossabotagem, ela não surge do nada. Ela vem de um padrão, ela vem de uma repetição, ela vem de um aprendizado que você teve há muito tempo e que hoje se repete. Essa visão de autossabotagem, ela tem tudo a ver com a psicologia de Jung, porque Jung nos mostra que a autossabotagem ela vem anterior à lógica. Ela é irracional e ela nasce no nosso inconsciente. Então o nosso cérebro tenta nos proteger do desconhecido. Para o nosso cérebro, alguns comportamentos, mesmo que dolorosos, são melhores do que o desconhecido, são mais seguros do que o desconhecido. E de que forma isso acaba acontecendo? Acontece num contexto onde ser quem você era
não foi seguro para você um tempo atrás. Quando crescer fez que você deixasse de pertencer, que você deixasse de receber afeto. Quando errar fez com que você fosse punido ou que você fosse abandonado, o seu corpo se mantém em estado de conforto. É como se ele mantesse essa memória, como se você continuasse nesse cenário antigo que você já esteve alguma vez. Tentar algo novo soa perigoso quando já se sabe sobreviver daquela forma. Quando Jung fala do lado sombra, é exatamente a isso que ele está se referindo. O lado sombra é aquilo que a gente nunca teve permissão para ser. Isso vem da infância. Nós fomos percebendo aquilo que trazia amor, aquilo que trazia reprovação, aquilo que fazia com que a gente se sentisse aprovado ou desaprovado. E tudo isso foi moldando a persona, o arquétipo que hoje a gente é no mundo, quem a gente se mostra para as pessoas. Às vezes você é a pessoa forte, a pessoa que resolve tudo, a pessoa boazinha, a pessoa doce, mas e aquilo que naquela época te gerava desaprovação? Sumiu? Sinto muito. Tá aí ainda, só que tá oculto. Tá bem escondidinho. E foi você que escondeu. E quando a gente fala o lado sombra, isso remete a algo maligno, né? É esquisito se referir à sombra como algo maligno, porque a sombra não tem de tudo seu ruim. E na verdade a sombra não se trata só dos nossos defeitos, e sim de algo desconhecido. Quantas coisas tem ali dentro que você nunca se permitiu, que você nunca tentou, dons que você não sabe que tem. Às vezes a sua criatividade pode ter sido desvalorizada. E por isso, não se confunda, o lado sombra não é do mal. Ele é parte de você. Grandes exemplos disso são: preciso ser forte, preciso suportar tudo. Você deixa a sua vulnerabilidade de lado, você não pede ajuda. Preciso ser doce, você pode tentar fazer com que aquilo não esteja lá, mas você ainda sente raiva. A raiva não sumiu, a raiva não desapareceu. E isso são sentimentos interrompidos e são coisas que a qualquer momento podem explodir. E aí você vai chamar isso de sombra. E você vai dizer que isso é o seu lado ruim, quando na verdade é bem humano. É uma coisa que faz parte de você. Para Jung, o problema da sombra nunca foi ela existir, e sim o fato dela ser negada, porque ela vai agir no seu inconsciente, você querendo ou não. E a autossabotagem, que é uma das coisas que é o que a gente está falando aqui, né? É uma dessas manifestações do nosso lado sombra. Não como castigo, mas como linguagem. É um estado de alerta, como se algo dissesse: eu estou aqui. Integrar a sombra e reconhecer a sombra não te torna alguém pior. Na verdade, te torna uma pessoa inteira. Você para de lutar contra partes de você mesmo, você começa a caminhar junto com elas. Isso vai te tornar um ser humano muito mais forte e muito maior. É um caminho para que você saia do automático, para que você rompa esses padrões herdados, para que você siga um caminho bem mais consciente. Quando essa sombra é reconhecida, ela deixa de agir escondida. E a autossabotagem, ela para de comandar a sua vida no silêncio. Agora você é consciente. Você está recebendo um convite à consciência, e a consciência é tudo. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Uau! Agora, falando em padrões herdados, nós vamos para o nosso terceiro ponto do vídeo. E um que mexe muito comigo, então pode ser que eu chore, mas ignorem, tá bom? Nem tudo que você carrega nasce com você. Isso já reforça o tópico anterior desse vídeo. Às vezes, a autossabotagem não vem do medo de falhar, mas sim da necessidade de continuar pertencendo.
o medo de ir além da família, o medo da quebra de ciclos, o medo de ser diferente. Então aí nós vamos para o nosso terceiro tópico, que é a família, a ancestralidade e os pesos invisíveis. Pertencer é mais importante do que ser feliz no nosso inconsciente. Eu tive a oportunidade de participar de uma constelação familiar esse ano e não só ver aquilo que é lindo, né? É gigante, algumas maiores, outras menores, mas eu tive a oportunidade de participar ativamente daquilo. E participando de uma constelação, o que pode ser percebido? Muita coisa que você chama de escolha, de padrão, de defeito. Muitas vezes aquilo se trata de uma lealdade. Essa lealdade vem de um lugar que alguém ocupou antes de você e que hoje você está ocupando e você ocupa sem perceber. É lealdade a uma história que veio antes de você, a um contexto que veio antes de você. E hoje você carrega isso. Muitas vezes não é sobre você, mas é de onde você veio. Então você pertence à família, você pertence ao sistema, você pertence a uma história que veio antes de você. E de que forma isso acontece? Por exemplo, eu sou escassa porque a minha família foi escassa. Me disseram desde cedo que tentar poderia fazer tudo desmoronar, que muito era perigoso, que a escassez era normal, que a falta era normal. Eu tenho medo de crescer, porque crescer no meu sistema sempre significou a perda de alguém. Eu tenho medo de abandono porque a minha mãe foi abandonada, porque a minha avó foi abandonada e porque desde sempre amar gerou abandono. Então eu pego alguma dessas ideias, eu me diminuo, eu aceito menos do que eu mereço e eu vivo nessa submissão. Eu sou submissa porque as mulheres da minha linhagem precisavam ser submissas e precisavam se calar para sobreviver. Confrontar custava caro, amar era aguentar. E o nosso inconsciente aprende isso muito rápido, muito mesmo. Se eu for diferente, eu perco o amor. Se eu crescer demais, eu fico sozinha. Se eu quebrar o padrão, eu deixo de pertencer. Durante muito, muito tempo, eu pensei que esse peso invisível era meu. E você pode estar achando que esse peso é seu, mas em um campo fica muito claro que esse peso vem de muito antes. Ele tem o seu caminho, ele vem andando. Então eu olho para esse peso e eu digo: mãe, esse peso é seu. Entrego ele para minha mãe. E a minha mãe vai dizer: mãe, esse peso é seu. E ela vai entregar para minha avó. E a minha avó vai dizer: mãe, esse peso é seu. E ela vai entregar para minha bisavó. E a minha bisavó vai entregar para minha tataravó, que vai entregar para minha tataravó. E é assim que é. Esse peso vai sendo passado para trás. E cada geração reconhece: isso não me pertence. Quanto mais para trás ele vai, mais leve ele fica. Não porque ele some, mas porque ele vai se diluindo. Alguém enxergou esse peso, então ele está sendo reconhecido. Agora alguém olha para ele. A escassez, o medo de abandono deixa de ser um fardo pessoal e ele passa a ser uma história antiga. Ele volta para o lugar de onde ele veio e de repente não pesa tanto mais. Vira memória e você finalmente pode ocupar o seu lugar. Não na frente dos seus ancestrais, não acima deles, mas depois, livre para viver o que é seu. Você tem nas suas mãos o poder de libertar toda uma geração. Faça isso. Hoje você é livre para realizar aquilo que eles não puderam. Você é quem uma linhagem inteira estava esperando. Então a gente vai para o nosso quarto tópico e vamos estabelecer uma relação entre tudo isso, porque é obviamente extremamente importante. Então, Jung dizia pra gente que tudo aquilo que não é visto não desaparece dentro de nós. Isso continua se manifestando pelo nosso inconsciente por meio de ações e de outros comportamentos.
E isso tem tudo a ver com a visão sistêmica, porque a visão sistêmica nos conta sobre uma história, sobre uma ancestralidade onde ninguém podia ser. Aquilo se repete como um padrão. Então, são coisas parecidas. A diferença é que isso é ampliado pelo tempo, a sistêmica é ampliada pelo tempo. E mostra que a gente carrega esse peso invisível de geração em geração, até que alguém, você, perceba e quebre esse ciclo. A sombra individual e os pesos familiares se encontram no mesmo campo, no inconsciente. Eu escondo partes de mim para ser aceita. Carrego dores que não são minhas para pertencer. Então, vocês podem ver que o movimento é o mesmo. A autossabotagem, ela nasce aí, no amar demais para caber, por não ser quem eu posso ser e ter que carregar o peso do outro. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante de uma pessoa. Ela olhou nos meus olhos e disse para mim: "Eu gostava mais de você como você era antes." Sinto que você tá perdida, você perdeu a sua essência. E é engraçado, porque eu nunca estive mais na minha essência. Não caber é uma dádiva. Então, a partir desse momento, aquilo que é visto deixa de agir no escuro. E aquilo que é reconhecido não precisa ser mais repetido. A vida fica travada até que a consciência chegue. E a consciência chegou. Voltando para o que eu disse lá no começo, não é uma fórmula mágica. A consciência, ela não apaga uma história, ela não reescreve, ela não vai mudar a família, ela não vai apagar a sombra, mas ela vai te tirar do automático. Entenda que olhar para a sombra dói, enxergar os pesos familiares dói, mas o que dói mais ainda é a inconsciência. É continuar repetindo os mesmos erros. O preço é mais caro. Quando você entende de onde vem a sua autossabotagem, ela começa a perder o controle sobre você. Não porque ela desaparece, mas porque agora você vê. Isso é trabalho, é escolha diária, é aprender a caminhar com a sombra sem que ela tome conta de você. É reconhecer os pesos que são seus e os pesos que não são seus. E passar eles para trás, sem culpa, com todo respeito. Reconhecer, isso não é meu, isso não me pertence. A partir daqui, não é sobre cura instantânea, é sobre responsabilidade. E agora, você sabe. Saber não vai mudar o passado, mas vai mudar como você vai levar as coisas daqui pra frente, eu tenho certeza. Porque você está se sabotando. Meu, pensa naquele calor assim. Sinto que essa vela aqui pode ter entregado o tanto que eu demorei pra gravar isso aqui. Queria que ficasse perfeito, e eu sei que não ficou, mas eu espero que tenha algum valor. Beijo! Não pare, hein? Não pare. Ai, eu tô tão nervosa.